Oi, galerinha! Hoje a nossa aula será de História e Ciências. 26 de abril, segunda-feira, iniciando a semana com uma aula diferente. E olhem só, semana passada conhecemos, estudamos e lembramos um pouquinho da importância do índio e das contribuições que eles trouxeram para todos nós. Vamos conhecer hoje uma história bem interessante sobre esses grandes amigos e suas contribuições. Vamos conhecer a história sobre a origem do nome de Caxi, um menino indígena do povo Munduruku. Caxi morava numa aldeia e o povo Munduruku moram lá na floresta, nesta aldeia. Olhem aí, o Caxi e sua irmã. Vamos conhecer um pouquinho sobre por que ele tem esse nome? Aliás, qual é a importância do nosso nome, hein? Nós já trabalhamos um pouquinho com isso neste nosso livro mesmo. Conhecemos a importância de cada um ter o seu nome e o seu sobrenome. Conhecemos também a importância dos nossos sobrenomes, que são representados pelos sobrenomes da mamãe, do papai, às vezes só da mamãe, às vezes só do papai, mas a importância do sobrenome porque ele traz a história da nossa família. Vamos ver por que será que Caxi recebeu esse nome? Vamos conhecer a história de Caxi no nosso livro didático interdisciplinar. Esse Caxi tem muita história para contar. Lá na página 14 do livro interdisciplinar, você vai encontrar a história do nome de Caxi. Vamos acompanhar? Abra o seu livro para a gente começar a história. Muitos povos indígenas registraram suas histórias apenas na memória. Vamos ler o texto a seguir sobre a história de Caxi, um menino indígena do povo Munduruku. A escolha do nome de Caxi. Acompanhe a história. Caru Bempó, o pajé, viu uma criança nascer e crescer, embalada pelo colo amoroso da mãe. Lembrava o dia em que dera o nome de Caxi para o pequeno, numa cerimônia que acontece anualmente. Foi um nome inspirado pelos antepassados em um sonho. Recorda-o com nitidez. Achava-se no meio da mata, coberta pelas grandes copas das árvores. Estava muito escuro e ele não conseguia ver por onde andava. Continuou a caminhar floresta dentro. De repente, perceberam um estranho vento soprando acima de sua cabeça. Olhou para cima, viu a lua com todo o seu brilho, como se estivesse sorrindo e dizendo-lhe: Caxi, Caxi, Caxi. Então, seria esse o nome do menino, Caxi, a lua que brilha sobre os homens. O povo indígena tem como costume dar nome às crianças que nascem, homenageando alguns seres, aos seres da floresta, da natureza. E Caxi recebeu o nome em homenagem à lua que brilhava sobre os homens. E aí, e você? Você já descobriu a história do seu nome? Bom, pensando ainda na história de Caxi, lá no número 5, como muitos povos indígenas registravam suas histórias, eles registravam as histórias nas memórias e eles iam passando de geração em geração através dessas conversas. Então, eles registravam as histórias sempre guardando na cabecinha e contando uns para os outros o
o que tinha acontecido. Número 6. Como o pajé Caru Bempó conta a história da escolha do nome de Caxi. Ele conta essa história que está escrita num livro ou ele conta essa história com base em suas lembranças, em suas memórias? Ele conta com base em suas memórias. Quem escolheu o nome de Caxi? Quem foi que escolheu o nome de Caxi? O pajé. Agora, vamos lembrar da história novamente. Preste atenção. Vou ler para você e você vai ficar olhando nas imagens para a gente poder saber o que aconteceu primeiro. A escolha do nome de Caxi. Caru Bempó, o pajé, viu a criança nascer e crescer embalada pelo colo amoroso da mãe. Lembrava o dia em que deram o nome de Caxi para o pequeno. Então, quem deu o nome? O pajé. Uma cerimônia que acontece anualmente. Foi um nome inspirado pelos antepassados em um sonho. Recorda-o com nitidez. Achava-se no meio da mata coberta pelas grandes copas das árvores. Quem está no meio da mata? O pajé. Então, qual é o primeiro? Ele está no meio da mata, caminhando pela mata. Estava muito escuro e ele não conseguia ver por onde andava. Continuou a caminhar floresta dentro. De repente, perceberam um estranho vento acima de sua cabeça. Cadê o vento? Olha lá o vento soprando. Olhou para cima e viu a lua com todo o seu brilho. Olhou para cima e viu a lua. Então, qual é a ordem que você vai colocar? Número 1 para o primeiro, número 2 para o segundo e número 3 para o terceiro. Aí você vai responder aqui, ó. Qual elemento da natureza inspirou o nome de Caxi? Qual foi o elemento da natureza? Que elemento é esse? A lua. E qual é o significado de Caxi? Olha lá no finalzinho do texto. Esse nome do menino Caxi representa a lua que brilha entre os homens. Então, qual o significado de Caxi? A lua que brilha. Muito bem, galerinha. Agora, nós vamos aprender a pesquisar. O que é uma pesquisa, professora? Vamos lá. Toda vez que a gente quer saber alguma coisa, a gente vai perguntar para alguém ou vai procurar em algum lugar para a gente descobrir o que é, não é mesmo? Muito bem. Então, vamos aprender a pesquisar. Para a gente pesquisar, a gente precisa seguir um roteiro. Qual será este roteiro? Primeiro, nós vamos saber qual é o tema da nossa pesquisa, o que a gente vai pesquisar. Depois, a gente vai parar e pensar onde a gente vai pesquisar. Se a gente vai perguntar para os nossos familiares, se a gente vai pesquisar na internet, se a gente vai procurar em livros. Aí, sabendo o que a gente vai pesquisar e onde a gente vai pesquisar, quando a gente encontrar a pesquisa, nós vamos registrar o que a gente achar de mais interessante. Precisamos ter muita calma e capricho. Para realizar a pesquisa, primeiro você vai saber o tema, que é a curiosidade sobre os índios, pois afinal conhecemos um pouquinho de sua cultura semana passada e hoje com a história de Caxi. Então vamos lá, você vai perguntar ou para algum familiar ou vai pesquisar na internet com a ajuda de seus familiares alguma curiosidade sobre os índios. Nós já descobrimos que eles trouxeram para nós muitas contribuições em relação à alimentação, nos ensinaram a caçar, a pescar, eles guardam muitas histórias nas memórias, eles conseguem confeccionar muitos artesanatos. Então, vamos descobrir qual vai ser a sua curiosidade. Quando você encontrar a sua curiosidade, você vai desenhar e escrever em seu caderno de desenho o que você descobriu dessa pesquisa. Você pode escolher um item só.
Aí você vai mostrar a sua pesquisa para os seus familiares e depois vai enviar uma foto para a professora. Eu também fiz a minha pesquisa e eu fui pesquisar sobre uns instrumentos musicais. Depois que você sabe o roteiro, vai realizar a pesquisa vai ficar pronta. Então, no seu caderno de desenho, você vai colocar a data, que é super importante para a gente saber o dia que você fez a sua pesquisa, o nome da sua pesquisa, que é Curiosidades sobre os Índios. Aí a sua pesquisa. Eu pesquisei sobre os instrumentos musicais. Olha lá, essa foi a minha pesquisa. Eu descobri o maracá. O que é o maracá? É um instrumento musical usado pelos índios que é muito parecido com o chocalho e ele é feito por uma cabaça e preenchido por pedrinhas ou sementes. Esse daqui é o dos índios que eles confeccionaram. Esse daqui é o que eu confeccionei. Então eu peguei uma garrafa PET pequenininha, coloquei arroz, milho, feijão e peguei um rolinho daqueles de papel ou um cabo de vassoura para eu poder segurar e coloquei o arroz, o milho para fazer o barulhinho. Então esse ficou o meu chocalho, ficou o meu maracá. E os índios utilizam muito o maracá em suas festas. Lá eles não têm rádio, celular, por conta da energia igual a gente tem aqui. Então, eles mesmo constroem os seus instrumentos para fazer as músicas das suas festas. E esse daqui é o meu instrumento, como se fosse uma banda. A banda não tem os seus instrumentos? Pois é, os índios também. E esta foi a minha pesquisa e a curiosidade que eu descobri sobre os índios. Eu quero que você mande uma foto assim, parecida com essa, sobre a sua pesquisa. Nós iremos juntar todas as pesquisas de toda a turma e construir um grande mural. E aí, galerinha? Empolgados? Então, depois que você pesquisar, lembrando, não podemos esquecer da data, do tema e aí a sua pesquisa. Esses 3 itens são super importantes. Agora, eu vou ficar aguardando a sua pesquisa. Qualquer dúvida, me procure. Mil beijinhos, boa sorte e boa pesquisa. Até a próxima aula!